Pastor César, seja muito bem-vindo. Você gosta de se colocar nessas posições de perigo, hein? Eu admiro. Na verdade, é a rádio que gosta de me colocar. Já descobri. Ele chamou esse debate, o debate especial, quando você vira debatedor, porque é muito fácil ficar aí sentado, só apertando daqui, apertando dali. O padre já veio aqui, eu fiquei ali naquela posição. Então, agora eu tô do outro lado aqui, mas é sempre um privilégio poder contribuir. Espero que essa moda não pegue. Tomara. Que o pessoal lá da produção não assista e não saiba. Mas eu vou dar essa ideia pra eles. Nem brinca, nem brinca. Pior que o pessoal já se conversa aqui, hein? É o produtor já entra em contato aqui e fala... com produção aqui, é assim. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo, tem que bloquear os contatos. Bom, e a Rádio Musical tem o privilégio de receber nesta oportunidade também o padre Cleodon Lima. O padre Cleodon ordenou-se sacerdote pela Diocese de Bragança Paulista, é bacharel em Teologia e em Filosofia, licenciado em Filosofia e Teologia, pós-graduado com especialização em Sagradas Escrituras, Lato Sensu, pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, é mestre em Teologia Sistemática, exegeta, escritor, tradutor, professor, pregador, apresentador de televisão, cantor, compositor e conferencista, Padre Cleodon. É o vício, né? O pastor sempre está perto. Padre Cleodon, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo. Para mim também, pastor Zeca, foi uma alegria, né? E um prazer muito grande estar aqui com o pastor César também. Para a gente dividir as opiniões. Vai ser muito bacana, vai ser uma oportunidade muito legal da gente conversar sobre essa temática que é tão interessante, padre, e obviamente fala muito sobre isso na teologia católica. César, posso deixar o convidado começar? Claro, à vontade. Para dar a primeira opinião? À vontade. Assim ele fica mais à vontade isso, também, né? Pode ser. Para depois você apertar ele. Vamos lá, padre, vou começar então com a palavra do irmão. Como é que o irmão, obviamente, responde a pergunta tema do debate de hoje? Por favor. Sim, para a Igreja Católica, desde 649, né, do Concílio de Latrão, a Igreja considera Maria sempre virgem. E para a Igreja considerar a Maria sempre virgem, é porque o povo já considerava, principalmente os pais da Igreja, né? Então nós temos, assim, vários pais da Igreja. Quando eu digo os pais da Igreja, são os padres, assim, do comecinho da Igreja, lá do ano 300, do ano 280, 250, que inclusive alguns eram discípulos dos apóstolos antes dos apóstolos serem martirizados. Então são pais da Igreja, assim, que trazem muito a tradição dos apóstolos, muito a tradição das escolas apostólicas, né? E eles são as testemunhas. E naquela época a testemunha valia muito. A testemunha valia pelo que ela falava, não é que nem hoje, né? Que hoje o homem praticamente não tem palavra, né? Não honra aquilo que ele diz. E por isso que tem que ter juiz, tem que ter tribunal, tem que ter julgamento. Mas naquela época, 2 testemunhas, por exemplo, já era o suficiente para dizer que era uma verdade. Então a igreja, o que ela fez? A Igreja Católica, ela só bateu o martelo, tornando aquilo como se fosse uma devoção oficial. Mas já vinha, com o passar do tempo, essa devoção. Boa. Então tem as considerações iniciais do padre Cleodon, depois obviamente ele vai poder aprofundar essa temática também, mas pastor César, quero ouvir o irmão também, como é que o irmão responde a nossa pergunta tema de hoje, por favor. Conquanto eu entenda que o assunto é delicado e também reconheço que alguns pais da igreja diziam, né, afirmavam a virgindade perpétua de Maria, e essa doutrina vai ser base para outras doutrinas dentro da mariologia, né, católica, como por exemplo a Conceição sem pecado, Imaculada Conceição, a Imaculada Conceição, e por último a Ascensão de Maria. Mas essas doutrinas, tanto a Ascensão de Maria, que é uma doutrina jovem, ela é de 1950. Isso. Né? Ela é de 1950. Então, quer dizer, isso não é nada levando em conta os 2000 anos de cristianismo. Então, nós estamos falando de uma doutrina que tem 70 anos, né?
que é no caso, estou falando da Ascensão. Mas a Imaculada Conceição, ela é talvez 100 anos antes também, eu falo de dogma mesmo, de documento. Muito embora esses dogmas refletem anseios e vultos na história da igreja, eu também reconheço isso. Mas a Bíblia, quando a gente vai por uma perspectiva bíblica, o Novo Testamento é grego. Grego não é minha área, mas o grego ele é muito mais rico do que o hebraico, e todos os estudantes de teologia sabem disso. A língua grega ela tem palavras específicas, e uma das palavras específicas é a palavra para irmãos. Jesus Cristo tinha irmãos, né? Jesus Cristo tinha irmãos, e os irmãos de Jesus são mencionados inclusive pelo nome nos evangelhos. E eu sei que algumas correntes vão dizer, não, mas essa palavra pode significar primos, pode significar sobrinho, pode significar um parente mais próximo, mas a riqueza do texto grego vai... Mas depois do nascimento de Cristo, Maria teve outros filhos. E isso é relativamente tranquilo mostrar na Bíblia, Lucas capítulo 8, Mateus, Marcos, está lá bem documentado. Bom, você que nos acompanha e participe, mande a sua pergunta, a sua dúvida também. Se você não segue a Musical nas redes sociais, vai por lá, vai no canal do Instagram também, no canal do YouTube, se inscreva lá para você poder acompanhar e ter acesso a todo o material que a rádio produz, que é muito edificante. Padre Cleodon, o irmão falou da tradição, depois eu vou apertar o César um pouquinho mais nesse quesito também, mas eu queria que o irmão falasse sobre a questão do texto bíblico, já que, na visão do pastor César, é o que vai basear e dar a resposta dele, e ele falou aqui que é muito claro. Eu sempre fico preocupado quando os debatedores falam isso, porque dificilmente é tão claro assim, né? Então. Dificilmente. Mas eu quero ouvir a opinião do irmão sobre essa questão do texto bíblico, analisando ali a palavra grega para irmãos e tudo mais, para a gente ter uma ideia do seu raciocínio. Por favor. Bem, eu sou também professor de grego e hebraico. Em hebraico não existe palavra primo. Esse ele é professor de hebraico, ele sabe disso. Não tem a palavra primo. A palavra para primo em hebraico, eles vão falar ben-dod. Ben-dod é filho do tio. Filho do tio, dod filho do tio. Ou ben-dodá, filho da tia. Bat-dod, filha do tio. Bat-dodá, filha da tia. É isso que é primo, não tem a palavra primo. O grego, tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento, eles escreveram levando em conta o hebraísmo. Hebraísmo seria você escrever quase que transliteralmente. Ou seja, você vai respeitar, né, a gramática grega, que é diferente do hebraico, porque o grego tem lá o nominativo, o dativo, o acusativo e assim por diante. Causativo. Né, o causativo. E o grego tem, mas não é que nem português, não usam esses nomes. A gente usa objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e assim por diante. Mas no grego nós temos as desinências, que são as terminações, né, e o que facilita se você tem uma boa memória. No português e no hebraico seria só os verbos mesmo, que judiam um pouco da gente. Mas o que acontece? Quando você vai para o grego, você encontra a palavra adelphos. Adelphos, e nós temos uma outra palavra que é sinônima, muito pouco usada, que é anepsios. Se você pega, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 10, em algumas traduções até diz assim, que Marcos era primo. Eu não sei como é que diz Ferreira de Almeida, mas há algumas traduções... Às vezes fala sobrinho, às vezes primo. Sobrinho? Às vezes sobrinho, às vezes primo. Tem essa variação mesmo. Porque o anepsios é que nem o adelphos. O adelphos, ele tem um campo semântico muito vasto. Você pode traduzir de forma literal, ou seja, irmão, filho da mesma mulher, né? Mas adelphos, ele pode ser, por exemplo, pessoas da mesma igreja, adelphos. Pessoas do mesmo tipo de futebol, adelphos. Não tem o Lula, companheiro, adelphos. Esse companheiro, esse adelphos. Todo esse
tudo que leva Sociedade Amigos de Bairro, Grupo da Terceira Idade, Centro Cívico da Escola, torcida do vôlei, tudo geralmente a gente entende como adelfós, mas adelfós também pode ser o enteado. O adelfós pode ser o primo, tio. Por exemplo, Isabel era prima de Maria, mas a Bíblia não usa a palavra prima. Usa a palavra signis, que é parenta. Mas não é adelfós, exatamente. Signis, que é parenta. Mas o que acontece? Quando você começa a perceber a cultura, e aí você tem que levar em conta também um dado antropológico cultural que a gente não tem no Brasil, e existe ainda dentro do judaísmo em alguns momentos, dentro do mundo árabe, dentro do mundo japonês. Antigamente, há uns 40 anos atrás, o japonês vinha para o Brasil, só casava com o japonês. Tentando manter aquela cultura. O que acontece com um árabe ou com um judeu? Você é meu primo. Aqui no Brasil, se eu sou brasileiro, você é meu primo, mas você mora em outra casa. Sua família é outra. Eu não posso ir na sua casa e dormir, comer, ficar um mês na tua casa, como se fosse minha casa. É até interessante. Eles falam, não, eu tenho uma casa em Belo Horizonte, eu tenho uma casa na Itália, em Roma, eu tenho uma casa na Inglaterra, mas você vai ver, é a casa do primo. Por quê? Porque eles não fazem essa separação. A lei praticamente não faz. Eu não posso fazer, não sei, na igreja evangélica, mas eu não posso fazer casamento de primo de primeiro grau, porque o primo de primeiro grau, por causa da consanguinidade, ele é tido como se fosse irmão mesmo. Então, se você levar o dado cultural que primos naquela época, eles eram verdadeiros irmãos, porque é filho da minha tia que tem o sangue da minha mãe, portanto eu tenho o meu sangue. Se você levar em consideração o contexto semântico da palavra adelfós, entendendo, né, que é um hebraísmo, e por ser hebraísmo, no hebraico não tem a palavra primo, você vai começar a entender que não. Por mais que em português esteja escrito, não está escrito que Maria teve mais filhos. Essa frase não existe. Maria teve mais filhos. O que tem na Bíblia é que Maria e os irmãos de Jesus, inclusive tem até um versículo que diz que as irmãs também foram falar com ele. O pastor falou certinho. A Bíblia diz nome de 4 irmãos de Jesus. Um é Tiago, Judas, Simão, né? E o outro, Tiago, Simão, acho que é José. E fora as irmãs, que fala irmãs também. As irmãs, mas as irmãs não dão nome. Não fala número também. Quando você faz pesquisa na Bíblia, você descobre quem era a mãe de cada um deles. E se vocês quiserem, se a gente tiver tempo, eu falo aqui os versículos. Tá, assim, então, já que a gente começou falando primeiro aí da Bíblia aí, bom, vamos lá. Por favor. Vamos lá. Primeiro, o hebraico não tem nenhum tipo de gerência. Eu gostaria até que tivesse, porque o hebraico é mais minha área, entendeu? O hebraico não tem nenhum tipo de gerência na confecção do texto do Novo Testamento. A língua lá é grega. Sim. Então, dizer que em hebraico não tem a palavra para tio, não sei o que lá, para sobrinho e tal, não sei o que lá, isso é verdade mesmo, não tem. Mas também como é verdade que isso não tem nada a ver com o texto do Novo Testamento. Então, parece que você joga uma verdade, que é fato, mas que ela não resolve nada ali. Então, vamos esquecer o hebraico e vamos para o grego. O Novo Testamento é escrito em grego, não tem perícopes inteiras em hebraico, embora algumas palavras sejam conservadas em aramaico, que não é o nosso objeto aqui. Mas a palavra adelfós, o padre disse o seguinte, não, ele é aplicado para irmãos, mas também é aplicado em inúmeros outros contextos, como, por exemplo, se o Lula for fazer um discurso, ele fala companheiro, é adelfós, ou se num jogo de futebol e tal. Então, se a gente vai trabalhar com o texto da Bíblia, do Novo Testamento, então a gente não vai ter esses exemplos, nem do Lula, nem do futebol. Então, vamos para dentro das 4 linhas do Novo Testamento, de Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. A palavra adelfós, de fato, significa irmãos da igreja. Irmãos da igreja. E irmãos da igreja, o tempo todo, quando a Bíblia fala irmãos, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis vossos corpos, é adelfós. O tempo todo, quando a Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus, e entre nós, então nós somos irmãos.
E essa palavra é a mesma palavra usada para irmãos consanguíneos, como no caso de Tiago e João, por exemplo. Né? Dizer que essa palavra, por ser usada para irmãos da igreja, significa que não significa que são irmãos, eu acho que é um argumento ao contrário. Na verdade, esse argumento reforça o fato de que a palavra Theophos trata-se de irmãos. E se não é assim, aí é muito simples, e é legal conversar com o pastor. O padre falou, se tiver tempo para apresentar na Bíblia e tal, é só apresentar o texto. Aonde é que a palavra Theophos é aplicada no Novo Testamento e que não tem a ver com irmãos da igreja, que são filhos do mesmo pai, ou que não tem a ver com irmãos consanguíneos. Qual o momento? Não, aí você tem que pegar o dicionário, né? Pode pegar. Não, eu não trouxe o dicionário. Você tem o seu computador aí. Não, você pode usar. Pode usar o seu dicionário. Porque assim, né? dizer que... É legal falar assim, Sim. essa palavra pode ter várias coisas. Tá bom, me mostra um na Bíblia, onde a palavra Theophos é empregada e o relacionamento lá não é de irmãos. Mas você Por acabou quê? de dizer que quando Paulo... Irmãos da igreja. O próprio Paulo fala ao meu irmão Teófilo, ao meu irmão não sei quem... E ele não é irmão na fé? Irmão na fé.